pessoas que estão já aqui e acredito que a gente deve ter novos participantes, né? Enfim, para essa conversa de carreiras. Eu agradeço muito ao Bruno Becker, que está aqui na coordenação, que nos ajudou a organizar esse evento, assim como o Jackson, que também é nosso super apoiador e está na frente, e recepcionar a Lorena, né, que é nossa grande convidada hoje. O Renê vai dar as boas-vindas, mas eu fico muito feliz. É a segunda vez que a gente faz um evento voltado para essa temática. Ano passado nós tivemos uma recepção muito boa, um debate muito bacana. Ouvir as experiências de vocês, ouvir os diálogos, né? Como é que as pessoas se, os desafios internos e estamos aqui. E a gente vai caminhar um pouco mais. Eu sei que o IBRAC, e aí o Renê vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem áreas de atuação muito específicas, mas a gente quer acolher também outras comunidades, outras pessoas, e dar acesso realmente às diversidades. Então, com isso, Renê, a palavra, passa a palavra para você. Obrigado, Cissa. Bom, muito bem. Nós temos hoje mais um evento da comissão do Comitê de Diversidade, que é liderado pela Maria Cecília. Acho que não é demais falar que esse é um comitê que foi criado no ano passado. Ele, obviamente, foi construído em cima também daquilo que o IBRAC já vinha fazendo em questões de diversidade de gênero. Nós também trouxemos algumas questões relacionadas à diversidade racial e no ano passado, como a Cissa comentou, foi o nosso primeiro evento voltado a justamente, poderia chamar de diversidade LGBTQIAPN+. E foi um evento marcante por conta da abertura dos que participaram naquele evento. Acho que todos nós, eu particularmente, aprendi bastante com as experiências. E eu achei que foi muito feliz a escolha para esse evento aqui, e sei que aquele evento teve uma repercussão bastante importante na comunidade LGBTI, LGBTQIAPN, no direito, e acho que é por isso que tem aqui a participação, né, de alguns convidados que vão ser apresentados, e a gente fica muito feliz por isso, né? Acho que é, é uma iniciativa que depois que vem sendo agora conduzida pelos coordenadores, Jackson, Bruno, Bruno Becker, e acho que o IBRAC é isso, é abertura para quem quiser participar, para quem quiser estar presente e ativamente que o faça, né? Então, é isso, dou aqui as boas-vindas a todos os participantes, Lorena Serralho, que é presidente da Frente Jurídica LGBT, também Marcos Exposto, que é um velhíssimo conhecido. Aqui o velhíssimo é pela sua atuação desde muito Ah, jovem, Eu obviamente, já, eu lembro já do ia fazer esse Marcos. comentário, Renê. Lembro do Marcos ainda quintoanista de faculdade, trabalhando lá aí no BMA já. Então, somos dois. Mas exatamente. isso, Renê, não é bom porque mostra a nossa idade. É verdade. Essa A faca gente vai ter corta que dos fazer um dois embraque, lados. diversidade, etarismo. Etarismo. Muito bem. Maria Paula, advogada da Gaia Silva, Gaed, advogados também, e o Guilherme Mendonça, Senior Counsel da Coloplast. Também vejo o Tomás Jacobá, que é sócio da 20 da Compass, e aí passo aqui para os moderadores para a continuidade do evento, com a palavra Bruno e Lorena, por favor.
Maravilha, pessoal. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. É uma honra muito grande abrir esse evento realizado pela Frente Jurídica LGBTQIAPN+, com o IBRAC. Essa instituição que tem sido uma parceira muito importante para a gente, né? Muito fundamental para a Frente Jurídica, desde os seus primeiros passos, né? Nos apoiando em projetos e parcerias, com destaque para concessão de bolsas, como a gente tem visto bastante na prática, demonstrando o compromisso do IBRAC, né, com a diversidade, isso é super importante. Eu aproveito aqui para fazer um agradecimento para o Jackson, que está aqui conosco, também membro da Frente, que foi incansável na organização desse encontro e tornou tudo isso possível. Então, super obrigado, Jackson. Quero dividir com vocês que a Frente nasceu há pouco tempo. Nós, embora tenhamos mais de 500 pessoas que estão ao nosso lado, e esse número vem cada vez mais aumentando, a Frente Jurídica nasceu em 2024, né, fundada pelo Bruno, que está aqui conosco, e outros colegas, com o propósito de criar um espaço onde as pessoas advogadas, né, e demais profissionais do direito LGBTQIAPN+, pudessem florescer sem medo, que a gente pudesse exercer a nossa atividade dentro de um espaço de articulação, de apoio mútuo e onde as nossas identidades fossem reconhecidas como uma força transformadora mesmo. A gente seguia pelos princípios da diversidade, da visibilidade, da representatividade, e esses são compromissos que são muito importantes para a gente. E mais do que um grupo, nós somos uma resposta viva, né, dentro da nossa carreira, dentro dos lugares que a gente ocupa. Então, esse evento é mais uma das atividades do mês da representatividade, do mês do orgulho, para a gente dar continuidade para o caminho que a gente está trilhando. Então, de novo, meu agradecimento aqui ao Bruno por ter fundado a Frente Jurídica, e pela dedicação de todo mundo que integra esse nosso organismo. E aí, com alegria, sei que a gente já teve uma apresentação breve aqui dos nossos queridos painelistas, mas eu quero deixar aqui o nosso agradecimento para o Guilherme Mendonça, que é Senior Counsel da Coloplast, que tem uma atuação com excelência técnica e um olhar atento para a diversidade no ambiente corporativo. O Marcos Exposto, sócio do BMA, que, enfim, como já ficou claro aqui para a gente, é referência no mercado jurídico há muitos anos e é uma das vozes que tem contribuído para pensar a inclusão como forma de estratégia nas grandes bancas, né? A Maria Paula, advogada no Gaia, Gaia Silva Gaia de Advogados, que representa essa nova geração, e que bom que a gente tem o Respiro da Nova Geração, né? Que ela traz esse repertório para a gente, com coragem, com vontade. A gente sabe também da atuação dela no meio acadêmico, vai ser muito legal ela contar para a gente um pouquinho sobre isso. E o Tomás Jatobá, sócio na 20 Compas, que tem uma experiência no setor financeiro e vai trazer essa outra perspectiva para a gente. Então, eu agradeço imensamente a presença aqui de vocês. Hoje o interesse é a gente ouvir todos os participantes que estão aqui conosco, né? Então eu vou passar aqui as perguntas e já vou bater um papo aqui, pegando minhas colinhas, vou bater um papo com o Guilherme, que eu vou tomar a liberdade de chamar de Gui. Gui, você atua como Senior Counsel Latam, né? Em uma multinacional. E eu queria que você pudesse dividir com a gente quais foram os seus desafios e aprendizados mais marcantes na sua trajetória como um homem gay, em cargos de liderança no mundo jurídico empresarial, e como as empresas podem avançar no contexto que a gente está vivendo hoje, dos desafios que a gente sabe que existem, né, principalmente no contexto internacional, e o que a gente pode fazer de forma concreta em diversidade e inclusão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lorena. Olá, pessoal, boa noite. Acho que falando um pouco da minha trajetória, né? Hoje é muito diferente do que lá no começo, né? Acho que a gente até comentava hoje, né, que há 15 anos atrás o mundo era totalmente diferente do que é hoje. Aliás, eu diria que 5 anos atrás, 7 anos aí já tinha uma diferença muito grande, né? Eu comecei a minha carreira, né, em escritório de advocacia, depois eu fiz esse movimento, né, para departamentos jurídicos, dizendo muito mais rapidamente, né, hoje eu sou relator da Coloplast, passei pela Abbott, pela Aon, Qualicorp, e antes eu passei pelo Leite Torce Barros, né, escritório de advocacia. No começo da minha carreira, né, acho que principalmente quando eu estava ali na época de escritório, né, como estagiário, depois como advogado, eu era um homem gay no armário, acho que essa é a realidade de todo mundo que vai falar aqui hoje, né? Acho que todo mundo passou por um longo tempo, né?
E acho que isso foi algo na minha vida que durou por muito tempo, né? Isso foi até recentemente, até agora na pandemia, né? E acho que para mim, pelo menos diante da minha perspectiva, né, o que pesou mais foi primeiro, né? Acho que eu já tinha uma diversidade ali para lidar, né? Porque sou homem negro também e isso não é uma coisa que a gente deixa no armário, né? Acho que até a grande diferença que eu percebo muito aí é que como homem gay, eu não estou 100% do tempo exposto à homofobia, porque se eu for à padaria, pode ser por uma passabilidade, não fica evidente para as pessoas que eu sou um homem gay, ou a depender de onde eu estou, isso é uma coisa que eu posso escolher contar ou não. Claro que hoje em dia a minha conduta é sempre, até nas questões profissionais, eu deixo isso sempre muito claro, mas é porque por uma decisão hoje em dia, mas lá atrás isso não, né? E como negro isso não acontece, né? Eu sou negro 24 horas por dia, 7 dias por semana, se eu for ao shopping, à padaria, o racismo, de fato, a gente está exposto de todas as formas, né? E eu acho que era essa percepção que eu tinha na minha época, por exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu estava num escritório com 120 advogados, 120 a 150, na da maior parte do tempo aí, e eu era o único negro do escritório inteiro, assim, não era do meu setor ou da filial que eu trabalhava, que nessa época eu trabalhava em Brasília, eu era o único negro do escritório inteiro. Então, as viagens do escritório até destoava, assim, um pouco da foto, e já era uma diversidade difícil de lidar com isso no dia a dia, né? Então, na minha cabeça, o que eu pensava muito é isso aqui eu já tenho que lidar o tempo todo, pode ser que atrapalhe a minha carreira em algumas questões ou não, já tenho que lidar com alguma coisa, e a partir desse aí eu pensava, isso aqui é mais gerenciável, né? Eu posso escolher não contar para ninguém, posso escolher guardar isso. Obviamente, isso não é o caminho mais saudável, né? Acho que a maioria, né, das pessoas que estiveram no armário passaram por um pouco por isso, né? Porque eu lembro que evento de escritório, o evento da firma, para mim já era uma complicação, porque todo mundo levava os seus respectivos, e eu ou teria que levar alguém, ou teria que responder alguma pergunta sobre isso, ou até explicar o que você fez no final de semana, falar um pouco sobre a vida pessoal, tinha que evitar um pouco para fugir dessa pergunta, ou inventava alguma coisa para não ter que passar por essa questão. Então eu diria que era um misto de, trazendo em palavras mais palpáveis, né? Era uma tensão contínua e também um gasto desnecessário de energia para ficar contornando situações e não ter que se expor e não ter que dizer algo para as pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa que hoje eu vejo que faz muita diferença, né? Então, quando perguntam, que muita gente diz, para que falar sobre isso? Porque todo mundo fala sobre a orientação sexual, a identidade de gênero, as pessoas entendem, muita gente que critica, né? Entende que isso é algo muito pessoal. Não, assim. A gente gasta muita energia tentando não ser quem é, justamente por medo, né, do que a gente pode sofrer na carreira, na vida pessoal, dos ambientes que a gente vive de modo geral, né? Então, eu acho que eu trouxe isso para a vida por muito tempo. Isso veio mudar muito recentemente, né? E foi agora, na pandemia, quando eu realmente fiz uma mudança para uma outra companhia, eu ainda fiz esse processo, né? Eu achei mais fácil mudar para um outro ambiente profissional, porque eu não precisaria contar para aquelas pessoas, olha, deixa eu voltar aqui e sair do armário, né? Porque o outro já poderia começar dizendo como se isso fosse uma coisa comum. Foi inclusive na Abbott, né? Fui para trabalhar com o Bruno, né? Nessa época, né? E aí eu efetivamente entrei numa companhia que tinha um Pride, que tinha um grupo bem estabelecido, que era aquela companhia que isso ficava até no crachá, que falava-se muito sobre isso, e esse ambiente seguro acho que faz uma diferença muito grande, né? Por isso que é importante, né, que hoje a gente mostre um pouco na prática, mostre na fala, mostre inclusive na logo, né, ali na parte de diversidade, né, e a companhia de fato, né, as empresas, os escritórios de modo geral, deixem claro, né, o tipo de ambiente que a gente vive, o que a companhia considera correto ou não. Hoje eu vejo que o mundo está muito diferente, mas de certa forma eu estava até pensando agora, né, eu acho que quando a gente sai do armário e é abertamente LGBT+, a gente se blinda um pouco dos comentários, né? Porque quem vai fazer um comentário na minha frente hoje em dia no ambiente de trabalho? Na época em que eu estava no armário, a gente escutava barbaridades, né? E eu acho que todo mundo escutava também, né? Hoje, de repente, eu não escuto mais. Aí fica aquela dúvida, será que o mundo melhorou e mudou muito? Ou só não é mais dito na minha frente, ou isso existe nos corredores, né? Não sei. Mas, de fato, acho que a gente precisa estabelecer isso como uma cultura em todos os espaços que a gente está, então, não só nos nossos grupos de profissionais, quanto nas nossas lideranças.
Hoje eu percebo que é muito diferente. Então, assim, eu sou Head Latam aqui na companhia que eu estou atualmente, e hoje eu percebo que as pessoas até se eu fosse escutar uma brincadeira no passado, eu acho que hoje em dia eu já não escutaria mais. E as pessoas também procuram muito para dizer: olha, me sinto representado pela sua presença aqui, por você ser abertamente gay, ser um homem negro e tudo mais. Então, acho que isso mostra, né, que atrair e reter, não só atrair e reter, mas desenvolver talentos, né, diversos, faz diferenças nas organizações, cria representatividade, garante, né, um ambiente de fato seguro, porque eu acho que a gente só consegue trazer um ambiente seguro quando a diversidade está na liderança, não só ali na base, né? É claro que é importante a gente ter ali em todos os tiers de uma organização ou de um escritório, mas a gente precisa trazer isso para a liderança também, porque isso sim torna um compromisso muito claro ali das organizações, e a gente de fato consegue gerar uma transformação mais real. Bom, Gui, obrigado. Gui, obrigado pela tua participação. Boa noite, pessoal, já que eu estou começando aqui. Queria também agradecer em nome da frente e do IBRAC a todos presentes, todas e todos presentes, e deixar bem evidente que é um evento, eu fico muito feliz que é um evento de coordenação entre IBRAC e frente, né? Então é um evento conjunto que nos honra muito. Um ano atrás, quando eu estava no lugar aí de painelista no evento que nós fizemos, a frente nem existia, então é muito legal ver como a gente evoluiu nesse último ano. Então, né, obrigado a todo mundo. Eu queria agora passar a palavra para o Marcos, e Marcos, entender um pouco de ti, duas coisas. Primeiro, um pouco do teu processo. Eu acho que aqui cada um tem um pouco da sua história, né? A gente conversou um pouquinho antes, entender um pouco desse teu processo, como é que foi essa parte de né, sair do armário, ser quem tu é dentro do ambiente de trabalho, e também tu aí como representante aqui, e nós, gente, fomos bastante intencionais na divisão do painel para ter representante de setores e áreas da advocacia. Entender de ti, Marcos, a perspectiva do escritório grande, né? A BMA é um dos maiores escritórios do Brasil, e entender como que esse tema, né, da inclusão, da diversidade e inclusão LGBT vem evoluindo, né? Quais são os desafios, e como é que vocês veem, né, os desafios de não só ingressar, né, de ter pessoas diversas, e aqui a gente está focando bastante no mundo LGBT, mas fica à vontade para falar de outros grupos minorizados, mas também entender essa parte, né, do crescimento de carreira, de promoção, de representatividade, liderança, que é bastante importante né, na carreira. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Eu acho que aproveito aqui para agradecer o Guilherme pela colocação inicial, porque isso está super em linha. Eu acho que o desafio que a gente vê na carreira em no ambiente corporativo in-house também se reflete muito na realidade do escritório de advocacia. Eu saí do armário há alguns anos, também não tive a experiência de ser alguém abertamente gay enquanto eu era estagiário ou advogado júnior. Eu saí do armário mais para frente na carreira, por inúmeros motivos não relacionados ao trabalho, mas eu acho que um ponto que pega muito e que é uma coisa que a gente vê mudando hoje em dia na estrutura dos escritórios é a questão da representatividade, né? Assim, quando eu era estagiário, quando eu era recém-formado, simplesmente não existia, né, nenhuma referência assim, ou existia e eram raríssimas as referências de sócios de grandes escritórios que eram abertamente gays e que estavam confortáveis e que falavam abertamente a respeito disso. Até, excepcionalmente, você tinha alguns exemplos, mas eram pessoas que mantinham a sua vida pessoal completamente reservada, justamente porque não era uma coisa muito fácil de se lidar. Hoje em dia você tem muito mais exemplos, né? E eu acho que uma parte importante da nossa atuação precisa levar isso em consideração, não apenas o fato de que eu tenho que estar confortável com quem eu sou, com quem eu me relaciono e como isso se reflete no meu trabalho, mas com o fato de que a gente inevitavelmente é exemplo
para a galera mais nova que se espelha nisso e que vê ali alia isso diretamente ao seu pertencimento, né? Ou seja, eu posso estar nesse ambiente, eu posso ocupar esse espaço justamente porque tem pessoas que fizeram a mesma coisa, estão numa posição de sociedade, em alguma posição de destaque e abriram o caminho e vão continuar aí abrindo o caminho para o pessoal mais novo. Eu acho que, exatamente na linha do que o Guilherme falou, a preocupação que vem sendo manifestada por grandes escritórios e por todas as organizações no contexto do treinamento e da preocupação com a diversidade visa justamente a ter esse ambiente que é um ambiente mais saudável, né? Assim, a gente ouvia coisas muito absurdas que muito se fala aí sobre microagressões, mas a gente ouvia muitas macroagressões também a respeito a respeito de comportamento, do que era aceitável ali em termos de piadinha, esse tipo de coisa. Hoje em dia, a gente não ouve. Bom, é difícil a gente saber se acontece ou não, né? Pode ser que aconteça, mas pelo menos hoje as pessoas têm a vergonha de não falar, não fazer uma piada na minha frente. Ainda que alguém pense alguma coisa a respeito, só o fato de não externar isso abertamente já torna o ambiente mais saudável. Ou seja, claro, tem muita gente que você não vai conseguir tirar o preconceito da pessoa, mas se pelo menos ela não trouxer esse preconceito abertamente para o mundo, isso já é um avanço. Assim, a gente chega lá, a gente vai ter que continuar progredindo, mas, sem dúvida, os ambientes hoje são muito mais saudáveis do que eram há 10, 15 anos atrás. E eu acho que um ponto importante que a gente precisa, não pode esquecer de abordar aqui, é justamente sobre a ação afirmativa, né? Ou seja, o que os escritórios têm feito. O BMA tem já há alguns anos, o Bruno, inclusive, quando era parte do BMA, foi um dos fundadores do nosso comitê de diversidade, e eu sei que outros grandes escritórios, o Renê está aqui representando o Pinheiro Neto também, mas assim, a gente tem ativamente desenvolvido políticas para acolher pessoas minorizadas, não apenas na esfera da sexualidade, LGBTQIAPN+, etc., mas também acolher a diversidade de gênero, acolher a diversidade racial e uma série de outros aspectos, né, diversidade religiosa e uma série de outros aspectos que a gente precisa atuar fortemente para coibir qualquer tipo de preconceito. Eu acho que, nesse ponto, a gente volta também para uma questão muito importante que o Guilherme falou, que a diversidade no mundo LGBT, ela é uma coisa que é mais facilmente ocultável, né? Ou seja, você não tem como esconder, o Guilherme é um homem negro, não tem como esconder isso em momento nenhum da vida. O fato de você conseguir esconder ou de você ter aí uma questão de passabilidade, você poder passar por alguém hétero, é uma coisa que, de uma certa forma, torna essa questão uma questão mais muda, né? Uma questão menos ostensiva, mas isso pode ser um elemento de opressão, porque na medida que isso é uma coisa que você consegue reprimir, às vezes reprimir torna isso mais fácil, né? Ou seja, você reprime para ser uma coisa mais facilmente digerível, né? Então, isso tem um efeito bola de neve que às vezes acaba se tornando aí um bicho-papão, né? Um monstro muito grande na vida das pessoas, porque elas podem simplesmente optar por não lidar com aquele problema. Então, eu acho que assim, os escritórios têm atuado muito fortemente com relação a isso. Eu acho que o BMA Diversidade tem sido uma experiência muito, muito importante. Eu passei a participar mais ativamente do comitê, não apenas como um propagador, como um apoiador, mas como um membro direto do comitê depois que eu saí do armário, e tem sido uma experiência super rica, não apenas fazer com que os escritórios tenham essa mentalidade e acolham e promovam
integrem as pessoas de diversas minorias, como também ter a experiência de saber que todos os outros grandes escritórios também têm políticas parecidas, e continuam reforçando esse tipo de aceitação. E assim, a gente comentou muito brevemente a respeito disso, mas especialmente em um contexto no qual a gente tem visto muitas empresas retrocedendo em termos de políticas de diversidade, é importante ter essa consciência, né, de que ainda que essas políticas não sejam tão ostensivas quanto elas já foram no passado, é muito importante a gente ter aí uma segurança de que a gente está apegado a esses valores e que isso não pode voltar atrás. Obrigada, Marcos. Acho que esse lugar é, inclusive, um lugar para a gente falar um pouco sobre esse processo, né, esse momento de retrocesso das políticas afirmativas. Então, acho que certamente a gente pode trazer isso aqui para o nosso debate. Agora eu quero conversar um pouquinho com a Maria Paula. Maria Paula, é muito bom te ver aqui com a gente. Então, seja bem-vinda. Queria entender com você como tem sido esse processo de se reconhecer enquanto uma pessoa, uma profissional LGBTQIAPN+, esse início de carreira. Pensando aqui que acho que você é uma das mais jovens entre nós, então, se você puder dividir com a gente um pouquinho sobre esse seu processo, que é muito diferente do processo que o Guilherme passou, que o Tomás passou, já é diferente do processo que todos nós aqui passamos, então, se você puder dividir conosco a sua vivência. E também aproveitar para convidar você a dividir conosco um pouco da sua experiência e da sua vivência sobre a parte, da pesquisa, dos estudos, que sabemos também que você tem uma atuação profunda nisso, então seja bem-vinda e fique à vontade para dividir com a gente sua experiência. Bem, boa noite, pessoal. Queria mais uma vez agradecer o convite, muito bacana tudo que já foi dito até aqui. Nossa, fiz inúmeras anotações aqui, muito enriquecedor o evento até aqui, e realmente ouvindo a trajetória de vocês, eu já venho uma entrada no mercado de trabalho bem posterior. Eu comecei ali a entrar, eu só trabalhei em escritórios, eu passei por 4 escritórios já, full service, grande, boutique, então pude ter vivências diferentes em cada um deles, alguns com programas de diversidade, outros não, outros com programas de diversidade focados por tipo de diversidade, como o Marcos explicou, que não foca só em LGBTs, tem diversidade religiosa, diversidade de gênero. Então, eu já venho nesse processo ali com 2019, muitas coisas já tinham caminhado, boa parte dos escritórios já tinham os seus comitês, pelo menos os grandes, e já se falava com isso com maior naturalidade, tanto na academia quanto nos escritórios, mas ainda assim, isso não quer dizer que o caminho foi fácil. Por muito tempo, na verdade, do início da minha carreira profissional, eu estava no armário, eu evitava falar sobre esse tipo de situação, porque, enfim, é muito difícil nesses espaços de grandes escritórios, às vezes, apesar de você ter uma cultura institucional de programas de diversidade, que isso seja incorporado por todos os profissionais. Então, não necessariamente, às vezes, isso é o suficiente para que você, como profissional LGBT, se sinta acolhido ou se sinta num espaço respeitoso. Às vezes é muito do dia a dia. E durante a minha carreira, muitas vezes, assim, até em espaços em que prega-se essa diversidade, você ouve, putz, mas assim, você até pode falar, você até pode mencionar, mas assim, não deixa muito explícito, não deixa muito claro, não. Eu até achei interessante, claro, que você, de certo modo, pode esconder que você é LGBT, com algumas exceções, às vezes, quando é uma questão de gênero, você é não binário e não conforma com as formas de gênero tradicionais, e ele tem uma vestimenta diferente, ou você é uma pessoa trans, são coisas mais difíceis, mas, em tese, você tem essa possibilidade de escolha. E, às vezes, eu sinto que muito no mundo corporativo, enquanto as pessoas até podem
dar isso como uma informação, né? Tipo, eu sou uma pessoa LGBT, tem-se ainda essa necessidade de performar conforme os padrões heteronormativos. E esconder, ou não comentar muito, ou comentar por cima. E tudo bem, às vezes faz parte, né? Acho que às vezes é o que é necessário para a pessoa conseguir progredir ali na carreira, mas não seria o ideal, né? O ideal é ela estar num espaço que ela consiga existir. Então, eu demorei no meu processo, eu realmente só abri isso quando eu senti que eu estava num ambiente seguro e que teriam pessoas justamente para me apoiar nesse processo dentro da estrutura, pessoas que estão acima de mim. E eu queria destacar muito a importância do exemplo, né? Como o Marcos e o Guilherme falou, ter pessoas sêniores abertamente LGBTs no espaço é muito importante, né? Para a gente ter uma ideia da vivência dessas pessoas, saber que é possível ocupar aquele espaço e também sentir o exemplo, né? Justamente. Então, por exemplo, quando a pessoa ela está ali, ela é aberta, ela é ativa, você se sente mais confiável de que, tipo, não é só uma informação, a pessoa coisou, mas ela performa a heteronormatividade e é isso que eu tenho que fazer. Então, ok. Não vou ser negada ao emprego, mas eu não posso ser abertamente queer, né? Porque há quem faça a distinção de que ser LGBT não é necessariamente ser alguém queer, alguém que não conforma mas isso é uma discussão muito acadêmica, que eu não vou trazer aqui, mas fato é que alguns de nós temos uma personalidade mais expansiva e gosta de se vestir um pouco diferente, e sabe? E eu acho que é sobre isso, a gente ter o espaço e abertura para isso também, né? Então, hoje os desafios são totalmente diferentes. Como até mencionaram aqui, as macroagressões, assim, realmente são quase. Dificilmente alguém tem coragem de fazer isso. Quando você vê uma coisa ou outra ali, uma microagressão, um comentário para fulano, para ciclano, mas ainda tem ao que avançar, de ter mais exemplos ainda em posições de liderança e de ter uma maior permissibilidade para essa identidade queer, né? Não só você estar ali ocupando o espaço, mas poder ser quem você é na sua integralidade, sem necessariamente ainda ter que performar, ainda que você não precise esconder, mas performar a heteronormatividade. E para não avançar muito no tempo, eu vou comentar muito rapidamente aqui sobre as questões mais acadêmicas, mas a academia também acaba sendo um espaço que pode ser bastante segregador para pessoas LGBT, ainda que você tenha essa ideia de que, porque na faculdade você tem a atuação dos coletivos e você tem espaços de representação da comunidade muito ativos, mas isso não impede de que você tenha ali problemáticas, às vezes institucionais, em relação ao nome social, por exemplo, e outros tipos de represálias que eu, pessoalmente, pelo menos não sofri nenhuma discriminação nesse sentido, mas eu vi, acompanhei muito da luta das minhas calouras. A minha caloura, uma das minhas calouras que eu mentorei, que a gente tinha esse programa ali na São Fran, literalmente foi uma das primeiras alunas trans da Faculdade de Direito da USP, assim. Foi um rolê para ela poder ser aceita na integralidade daquele espaço, ainda que você tivesse ali no papel tudo garantido para que ela possa estar ali, assim, com N barreiras burocráticas e assim, que são as microagressões institucionalizadas. Então é um espaço que também tem muito chão para evoluir e que é um ambiente particularmente propício para isso, porque é onde, em tese, você tem que receber as vozes e que se contribui também, se beneficia muito da diversidade, né? Para, enfim, produzir conhecimento. Maria Paula, super obrigada. Eu queria até destacar esse ponto que você falou, porque um dos pontos que você falou logo no início
Quando a gente fala de políticas afirmativas dentro das nossas organizações, eu percebo que, do ponto de vista da nossa orientação sexual, é muito mais fácil a gente conseguir driblar o preconceito, a gente conseguir driblar as atividades, enfim. Agora, quando a gente parte da premissa da identidade de gênero, a coisa fica um pouquinho mais difícil. E eu acho que a gente tem tanto a caminhar com isso ainda nas nossas organizações, porque é um caminho muito mais difícil, é um caminho muito mais sensível, e é um caminho que precisa de muito gás e muita força, principalmente de quem está chegando agora, de quem estuda sobre isso. Então, eu super agradeço, inclusive, por você ter trazido essa pauta. E fica aqui um convite para todos nós pensarmos como, dentro das nossas organizações, a gente consegue olhar para essa barreira, porque é uma barreira, né? A gente tem uma grande dificuldade de debater esse assunto e de fazer essas pessoas serem respeitadas. Então, muito obrigada por essa colocação que engrandece bastante aqui o nosso debate. Eu volto aqui para o Bruno para ele seguir com o nosso bate-papo. E eu também, assim, eu acho que está sendo muito positivo tudo que está todo mundo falando, porque é muito complementar, né? Maria Paula, eu gostei de alguns pontos incríveis da tua fala, um é a representatividade, né? Eu acho que a representatividade é um fator que o mundo jurídico precisa muito ainda, né? Tanto na liderança quanto pessoas vocais e abertas, né? A gente sabe que no passado, muito, infelizmente, por toda uma cultura repressiva que a gente tem, tinha muitos sócios que às vezes eram gays, mas eles viviam aquela vida né, privada e pública, né? Não se falava. Don't ask, don't tell, e ela é muito negativa porque as pessoas acabam não tendo aquela referência, né? Eventualmente não tem quem a reclamar, né? Quem fala, olha, eu ouvi isso, então é muito importante a representatividade. E um outro ponto que tu trouxeste, Maria Paula, que eu acho que assim ele é fundamental no mundo jurídico, em especial, que é essa parte da não conformidade, né? Então, assim, eu tenho uma frase que ela acaba chocando, mas tentem ouvir ela de uma forma positiva, que é o gay sim, bichinha não, né? É assim, o ambiente corporativo ele aceita, né, o gay, o LGBT, a mulher lésbica, bissexual, de uma forma tradicional, né? Então, o homem gay ele tem que ser ali aquele que conforma, mas ele não pode ser muito feminino, né? Não pode botar um broche no blazer, ele não pode usar maquiagem, né? Ele não pode ser um pouco mais feminino e o oposto acaba, né, valendo para outros. Eu estou falando aqui no meu lugar de homem gay, né? E eu acho que é importante a gente quebrar isso e se acostumar, né? Se acostumar que eventualmente vai ter uma pessoa com uma voz, uma forma de falar, uma forma de se vestir, que ela vai ser menos conforme, e ela não deixa de ser menos séria, ela não deixa de ser menos respeitada, né? Nós temos vários estudos que falam, né, que a comunidade LGBT é menos respeitada no ambiente de trabalho, e à medida que as pessoas são se conformam menos com esse padrão, elas vão ser menos respeitadas, né, cada vez mais. É muito triste. Então, uma coisa que eu queria falar antes de fazer uma pergunta para o Jatobá vi que tem várias pessoas aqui nos assistindo, fazer um convite novamente para quem quiser participar da frente, a frente é aberta a advogadas e advogados LGBT, que é a PN+, então, né, fica aqui nosso convite, podem me procurar a Lorena, nós temos página no Instagram, no LinkedIn, para participar da nossa comunidade, então fica aí o convite. A gente está trabalhando, inclusive, vai sair no próximo evento, um sinal, que é isso que a Maria Paula falou, né, de ter um sinal que dê um conforto para a pessoa saber que ele é aliado, que é LGBT, que tem alguma afinidade. A gente viu esses dias um vídeo que viralizou, né, países nórdicos, eu acho, que era sobre os sinais, né, a pessoa entra no metrô, tem a pulseirinha, a pessoa vai, então a gente precisa falar muito sobre isso. Mas já falei demais. Jatobá. Bruno, antes disso, já que você fez o seu jabá, vamos fazer o nosso. O IBRAC, a gente tem essa diretoria de diversidade, não só para esse tema, mas para outros temas. E sintam-se à vontade para nos procurar, para colaborar, para fazer eventos. Ano passado, nós já fizemos o primeiro, né? Esse é o segundo. E, enfim, estamos aqui ouvindo, aprendendo, né? Eu acho que é o mais importante, aprendendo e olhando para o futuro, para os que estão vindo, né? Eu tô numa fase assim, olhando
quem está vindo? Será que a gente está preparando direito? Então, contem com o IBRAC, tá bom, gente? É isso. Obrigado, Cissa. E Jatobá, assim, a gente estava falando aqui de carreiras, então o Guilherme vem de house, Maria Paula e Marcos de escritório de advocacia, em diferentes, né, senioridades, a Maria Paula também da academia, e tu é advogado, né, foi para o mercado financeiro. E a gente sabe que o mercado financeiro ele tem outras ainda camadas de conservadorismo, de dificuldades, né, para as pessoas poderem ser elas mesmas na vida, no ambiente de trabalho. Então, eu queria te perguntar um pouco disso, né? Falar da tua experiência nesse mundo, falar para a gente como é que tu vê o mundo do mercado financeiro e como que pode comparar e os desafios e também, claro, evoluções nessa área que tu vem percebendo. Primeiro eu queria ressaltar que assim, eu tive muita sorte, né? Para começar da família mesmo. Meus pais sempre foram super apoiadores e eu também, sei lá, na faculdade não demorei muito para sair do armário. Mas isso quando eu estava entrando no mercado de trabalho, ficava aquela coisa, mas será que eu posso contar? Será que eu não posso contar? E no fim das contas, eu também, ainda quando eu entrei no mercado financeiro, eu dei sorte de ter algumas pessoas que sempre deixaram claro meio que assim, ok, a gente já sabe, esquece, não precisa disfarçar. E também de estar no jurídico, porque no jurídico, que é um pouco diferente que eu vejo do resto do mercado, você tem uma presença feminina maior, geralmente, do que a média do mercado financeiro. E querendo ou não, tem uma empatia. É muito mais fácil você criar uma empatia com as mulheres quando você está num ambiente tão masculino do que com os homens. Mas mesmo assim, a coisa naquela época era tão naturalizada que eu mesmo na minha frente assim faziam N piadas e eu também tinha que desconstruir o meu próprio autopreconceito, né? Porque assim, eu achava que eu tava, enfim, fora do armário, assumido, bem resolvido com isso, mas no dia que eu, o chefe do jurídico do BTG me chamou para um jantar na casa deles, que todo mundo podia levar o Plus One, eu briguei com meu atual marido porque ele queria de sapato amarelo, entendeu? Uma coisa assim, do tipo, não, não, tipo, você pode ser gay, mas você tem que, justamente, tem toda uma pressão para que você seja o gay padrão, heteronormativo, polo, e etc. E que não tem nada errado em você ser assim, entendeu? Se você quiser. Mas eu tive que ouvir como um elogio no trabalho que eu era gay, mas eu tinha uma postura boa. Como se algo, algo fosse diferente do que, assim, não entendiam mais, né? Assim, você sempre tem o adversativo. E aí, no fim das contas, é o que eu sempre falo, assim, quando você está num ambiente super heteronormativo, e eu já sei, eu posso falar de relatos de outros gays que estavam em áreas menos friendly que a minha, que assim, era de viajar a trabalho e os chefes levarem para locais de baixo benefício, etc., e eles terem que fingir, entendeu? Assim, é, é, você quando você vai criando seus coping mechanisms, né? Então, eu ouvia as piadas e eu falava, ok, tá bom, tá fazendo piada com isso, eu posso fazer piada com outras coisas. Você termina retrucando também o humor é uma válvula de de escape muito comum para o gay, né? Porque é por isso que fala, ai não, olha o que o gay fica engraçado. Quando na verdade você só tá, tá aprendendo a lidar com a situação do jeito do que você sabe lidar melhor. Então, aí aos poucos foi aquela coisa, você saía do armário para dentro do universo mais pequeno, mais concentrado, né, ali das pessoas que trabalham no seu dia a dia, depois, enfim, o banco inteiro sabia. Teve outro caso interessante que aconteceu no banco foi quando lá a festa de fim de ano mesmo, geral, você podia levar o Plus One. E eu tinha consciência que eu estava sendo, isso em 2013,
o primeiro casal, primeira pessoa que estava levando um plus one gay de toda a história, de todas as festas do banco. E eu falei, bom, foda-se, né? Vamos lá, vida que segue. E quando eu cheguei lá na lista, eu passei que eu tinha uma minha digital cadastrada, e quando foi passar o meu marido, a mulher ficou branca, assim, lívida de medo, e falou, não, desculpa, é que o nome na lista tá como Augusta, não como Augusto. Ou seja, eles achavam que era um typo, o fato de eu ter colocado um outro homem como plus one, sabe? Então, enfim, hoje eu conto essas histórias, acho graça, mas com um distanciamento maior e quando você vai se conscientizando, e é depois que eu acho que a conscientização das pautas LGBTQ, Alphabet Gang, são relevantes, porque é para os próprios gays, entendeu? Assim, muitas vezes você precisa entender, se empoderar para saber peitar, né? Porque você está botar a cara no sol é, é um grande ato político pra gente. Então, assim, quando você se dá conta disso, você para de ter vergonha e você passa a make a statement, né? Então, sim, sou gay, falo alto, quem achar ruim, que vai achar ruim, mas não é fácil. Não é fácil para se não foi fácil para mim, que já vim com assim, lá com apoio da família, com amigos, faculdade, etc. Imagina por quem, por exemplo, não tem nenhum apoio da família, entendeu? E ou seja, você não consegue nem lidar com isso em casa, vai ter que lidar com isso no trabalho, sendo que você tem 10 vezes mais medo de perder o emprego, porque talvez seus pais descobrem e vão tirar, tirar seu sustento financeiro, como já conheço casos que aconteceram também. Então, é uma construção difícil. O mercado financeiro é ainda extremamente dominado por homens, extremamente. E, naturalmente, as mudanças, eu entendo que foram mais devagares. Mas que hoje em dia eu olho para trás, eu vejo que o fato de o banco que eu trabalhava hoje em dia ter um comitê de diversidade, você tem muita gente lá que é aberta. Tinha na minha época, era eu e mais um fora do armário. E ele falava, vai não, é porque vocês não são amigos, foi como se todo gay tivesse que ser amigo. No fim das contas, viramos amigos, é meu padrinho de casamento, mas sim, entendeu? É aquela coisa, só tinha dois no banco inteiro. Então, é muito legal ver como as coisas foram evoluindo, ainda que eu saiba que tem muita hipocrisia envolvida, que você tem muita coisa que é just for the record, paciência. A gente tem que entender como as coisas funcionam e tentando empurrar os limites o mais longe que a gente conseguir, e isso, ser exemplo, né? Hoje em dia eu estou no cargo de liderança e que, enfim, eu tenho certeza que, eu espero pelo menos, que outros gays da empresa possam olhar e falar, enfim, tá tudo bem ser assim, entendeu? Jatobá, tu falou agora de exemplo, né? E eu quero fazer aqui um agradecimento explícito. Acho que eu não te falei ainda, nunca, mas eu vejo Augusto sempre como referência para mim. E sempre foi uma força para eu me vestir, e às vezes botar umas roupas mais diferentes, porque a gente sente essa pressão tão grande, né? Na frente a gente já fez happy hours, né? Eu me lembro da primeira vez do happy hour, eu falei, vou botar uma coisa diferente. Eu sei que vão falar, eu sei que vão comentar, eu sei que vai ser o assunto e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem que às vezes dar esse passo para a gente se sentir mais confortável também na nossa própria pele. E eu vejo muito tu e o Augusto, que é um ícone, um exemplo disso para mim. Eu até me emociono de pensar, porque, de fato, eu falo dele toda hora, ele nem sabe disso, mas é importante que a gente faça isso, né? É importante deixar essas portas abertas. Gente, a gente fez essa primeira rodada agora, a gente queria convidar para quem está participando, ouvindo a gente, mandar perguntas, mandar, né, comentários, coisas que vocês queiram ouvir dos nossos painelistas. Uma primeira pergunta que a Lorena e eu a gente estava falando aqui, e começar aqui, cada um levantar a mão, mas eu vou direcionar ao Guilherme primeiro,
que Gui, como é que tu vê essa, não querendo entrar em assuntos políticos, mas já entrando, porque fomos politizados, né, ao longo do tempo, não deveríamos ser assunto político, mas de alguma forma nos colocaram nesse lugar. Como é que tu vê, né, o assunto desses retrocessos, desses possíveis retrocessos, dessas batalhas, e como isso vem afetando, né, nosso mercado brasileiro, nosso mercado empresarial, jurídico aqui. E, gente, vale para todo mundo esses comentários. E eu digo isso até por uma coisa que a gente conversou faz pouco, que é coisa mais simples, né? Os logos LGBT, mês do orgulho LGBT de LinkedIn, né? Como reduziu no mundo inteiro, como reduziu, inclusive no Brasil, não estando, né, num país sob governo né, opressor nesse sentido. Então, Gui e demais, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Eu acho que a gente tem sempre que aprender a navegar conforme está o mar, né? Não dá para a gente esperar, né? Acho que eu pude perceber, a gente em 2020, 2021, principalmente com Black Lives Matter, a gente conseguiu muito falar de diversidade dentro das organizações, ecoava de fato dentro das grandes lideranças, inclusive com o argumento de que é a coisa certa a se fazer, o aspecto social, a exigência do consumidor, né? Que naquela época também havia uma pressão, inclusive pública, né? Para que as empresas assumissem compromissos de diversidade e inclusão. O que eu estou percebendo agora aqui, muito mais nesse mundo de multinacional, não só comigo, mas o que eu converso, é que as empresas estão evitando tratar isso de forma muito ostensiva, posta para o mercado de forma muito pública, porque de fato, né, os Estados Unidos é o maior mercado, acho que para qualquer negócio praticamente, né? Então tem aquele medo hoje em dia de represália nesse sentido, né? E eu acho que nessas horas, né, nós como advogados aqui, profissionais do legal e de compliance e até de escritórios, a gente talvez tenha só que mudar a rota porque a gente consegue contribuir ainda mais do discurso, né? Hoje eu percebo que a gente consegue fazer, manter o orçamento de diversidade, defender a importância, muito mais trazendo para esse viés de mitigação de riscos, como, por exemplo, o que tem ali dentro do meu canal de compliance, que são denúncias relacionadas a assédio, a homofobia, racismo, misoginia. Então, o que tem aqui de dano já para a companhia em razão de as pessoas não saberem lidar com as diferenças, né? O que isso me traz também de processos trabalhistas, né, e de litígios de modo geral, e também o impacto que isso traz reputacionalmente para a companhia, né? Então, hoje, né, me parece que o que ecoa é mais esse aspecto. E tá tudo bem, acho que tudo muda o tempo todo, a gente agora está no momento político e depois ele vai mudar, e depois a gente vai ter que mudar a estratégia, mas a minha percepção é que a gente tem que tratar a diversidade como a gente trata também estratégia de negócio e como a gente transita no mundo corporativo, né? É o que está posto agora, e às vezes é muito complicado, principalmente para quem vive e trabalha com isso, porque às vezes para nós é uma coisa muito pessoal e a gente quer aquele compromisso público da organização que a gente está e tudo mais, mas a gente tem que trabalhar com o que funciona. E agora o que me parece que funciona é a gente mudar um pouco a estratégia, até porque as empresas que abriram um pouco mais, né, para a diversidade, trouxeram essas pessoas estão nas organizações hoje em dia, a diversidade ela ainda existe, as pessoas estão por aí, e a gente precisa acolher essas pessoas, desenvolver, trabalhar, né? Então, muito mais direcionar para o nosso momento atual. Super obrigada, Gui. Mais alguém, antes da Lorena seguir com outra pergunta? Alguém faz um Fiquem à comentário? vontade, pessoal. Tem uma pergunta no chat, eu não sei se alguém... Sim, A Lorena nós vai vamos fazer. pra lá. Bruno, posso fazer um comentário aqui? Claro. Então, falando um pouquinho da nossa experiência aqui no escritório, eu também sou líder aqui sou sócio-líder da nossa comissão de diversidade, equidade e inclusão, né? E um dos pontos que a gente percebeu de um ano e meio para cá, é esse ponto que você colocou, Guilherme, que é mudar um pouco não é mudar completamente por mudar para a pressão externa, mas entender, obviamente, o ambiente, e nós temos focado nesse ano, depois de 3, 4 anos de ações externas, nós vimos que era necessário trabalhar pertencimento e justamente o ambiente para garantir que aqueles que foram incorporados nesse período, né, seja na pauta racial, seja LGBT, que tivessem um ambiente propício para o seu desenvolvimento, né? Na medida em que vai se ganhando senioridade, é importante garantir
pelo menos esse é o caminho que a gente tem encaminhado, é garantir a ascensão na carreira, né? Então, acho bem interessante ouvir o seu comentário e, e balizar com o que a gente tem feito aqui agora falando aqui do escritório, não de instituto. Muito interessante. Obrigada, Renê. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Cristiane. Ela mencionou que está adorando o debate, pede desculpa para os homens do painel, vários amigos queridos. E aí ela direciona a pergunta para mim e para Maria Paula. Maria Paula fica super à vontade para compartilhar na sequência a sua opinião. Ela disse assim: as mulheres por si só já enfrentam desafios na carreira. E com minhas amigas LGBT, sinto que elas dizem que são mais colocadas em situações de quase assédio por serem mulheres, antes de o serem por serem gays. Podem comentar sobre isso? É um duplo desafio? E aí eu já falo por mim aqui, né? Eu tenho certeza absoluta que é um duplo desafio. Embora o mercado jurídico tenha muitas mulheres, e muitas, sua grande maioria, mulheres cis que fazem parte desse mercado, a gente ainda encontra uma parcela muito grande de resistência, vindo de homens em todos os escritórios. Infelizmente, isso ainda existe, né? Então, antes mesmo de lutarmos pelo nosso lugar enquanto população queer, população LGBTQIAPN+, a gente luta também pela nossa existência enquanto mulher. E para deixar claro que a gente é plenamente competente, que a gente pode estar no lugar que a gente está e que a gente pode desejar e estar em outros lugares, em lugares de liderança, em lugares de destaque. Então a gente acumula um duplo desafio aqui, eu tenho certeza absoluta. E eu falo por mim, é um desafio constante. E principalmente quando você tem uma posição mais expansiva, uma posição muito mais comunicativa, isso também acaba desagradando muitas vezes a comunidade que você faz parte, porque ainda, infelizmente, está incrustado nas pessoas a ideia de que nós precisamos performar uma feminilidade estabelecida pelos padrões que nós já conhecemos. E aqui a gente também quer quebrar a barreira do que seria esse padrão, né? A gente pode performar qualquer padrão que a gente quiser e continuar sendo as mulheres que nós somos. Então, poderia passar horas aqui falando sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que sim, antes de termos a nossa luta em sermos pessoas LGBTQIAPN+, travamos sim essa luta relacionada ao nosso existir em nossa carreira enquanto mulheres. E esse é um desafio que eu levo comigo e tenho certeza que vou continuar levando por muito tempo ainda, mas com graça, com força, com empatia, com tranquilidade, com vontade de fazer as coisas caminharem de uma maneira um pouco mais adequada para mim e para as minhas, né, que são todas as parceiras, e todas as colegas de trabalho. Maria Paula, o que que você acha aí do seu lado? Eu também concordo em gênero, número e grau. Com certeza é um desafio duplo, porque como mulheres nós já temos N questões ali em relação ao patriarcado de ter que se provar, de pertencer àquele espaço. E eu acho interessante porque é uma faca de dois gumes, né? Então, você, em alguns espaços, espera-se que a mulher não performe muita feminilidade, porque senão ela não é séria o suficiente. Mas aí, se ela faz isso porque ela é lésbica, daí já não é interessante. Ela, putz, não pode ser desejo ou objeto de um colega de trabalho, do cliente, etc. Ela é muito masculina e daí isso não é bem visto também, porque ela está sendo muito explícita em relação à sexualidade dela, porque ela está indo fora do padrão de gênero. Então, assim, é duplo, porque não tem como você acertar. Você acaba caindo em algumas das suas caixinhas vai ser puxada por alguém no mercado como uma forma de ir contra você, de trazer desafios para você. E mesmo quando você performa a feminilidade, só o fato de você ser aberta também abre margem para pegadinhas, para comentáriozinhos ou para assédio. Eu já sofri assédio em uma situação ali de descontração de ambientes profissionais, de vários locais juntos. Um assédio que foi específico e direcionado a esses dois critérios de interseccionalidade, para eu ser mulher
e por eu ser uma mulher bissexual, porque o que a pessoa falou foi tipo, ai, mas você é bi, você não pega todo mundo? Então, tipo, aquela, você não tem que ficar comigo porque você é uma mulher bi? Então, é um desafio duplo, traz meio que essa necessidade de ser muito precisa na forma que você se coloca. Então, se colocar como uma profissional mulher adequada, capaz, e ainda lidar com a forma como você deseja expressar quem você é naquele espaço, tendo muito cuidado com tanto a sua performance de feminilidade, a sua performance de não conformidade e que tipo de abertura, né, que as pessoas acham que tem com você estando à sua volta. Então, seja você sendo uma pessoa bi, sendo uma mulher lésbica, e daí, enfim, talvez comentários que te tratem como, ai, mas vou falar isso aqui perto de você porque pra mim você é como um dos caras, porque aquela não tem interesse romântico em você, então posso falar o que eu quiser falar. Então, assim, os desafios são muitos. E eu acho que vale, inclusive, trazer a pena aqui, já que a gente tocou nesse assunto, o quanto as interseccionalidades só vão aumentando as barreiras, né? Então, ser a interseccionalidade de gênero, ser mulher é uma, a racial, que o Guilherme já comentou, também tem a questão regional, de ser fora desse eixo São Paulo, Brasília, de vir de longe, sei lá. Até o meu sotaque incomodava, às vezes, as pessoas, as diferenças socioeconômicas. A gente comentou mais cedo sobre a neurodiversidade, que depois a gente pode falar um pouco mais. Então, tem várias interseccionalidades que, junto ao ser LGBT, podem trazer mais e mais desafios. E acaba assim que não é um sobrepondo o outro, você só vai somando e as barreiras aumentando. Obrigada, Maria Paula. É muito sensível, né? São todas as frentes extremamente sensíveis e a gente ganha muito fazendo esse tipo de encontro, recebendo esse tipo de pergunta que mostra a sensibilidade de quem a faz e torcer para que cada vez mais a gente consiga sensibilizar. E eu insisto nessa palavra porque eu acho que a sensibilização é muito importante em todos os sentidos. Então, que bom poder abordar esse assunto, que bom poder concluir com mais uma colega e dividir com vocês que falar em diversidade é muito mais do que pensar em ações relacionadas à população LGBTQIAPN+, porque essa população não se reduz a isso, essa população também tem inúmeras interseccionalidades, como a gente viu aqui, e que a gente possa seguir falando sobre elas, né? Acho que a gente já, não sei se a gente tem mais dúvidas aqui. Se tiverem, fiquem super à vontade. Não sei se Cristiane quiser comentar mais alguma coisa, fique super à vontade também. Mas acho que já podemos encaminhar aqui, Bruno, não sei, para as nossas palavras finais, os nossos painelistas, os nossos colegas. Bom, gente, assim, como encaminhamento, primeiro, né, por óbvio, agradecer à frente ao IBRAC pela, né, organização, em especial, de novo, gente, Jackson foi o mastermind atrás desse evento, ele foi muito generoso de não estar aqui, porque já éramos muitas pessoas, mas a gente tem que deixar muito claro que foi ele que concebeu, organizou tudo, e o Jackson é um colega incrível, maravilhoso do Pinheiro Neto, que está tanto na coordenação da frente quanto na coordenação do IBRAC Diversidade. Agradecer também aos painelistas, eu acho que essa diversidade de perspectiva, de ponto de vista, de lugar de trabalho, né, e momento de vida traz muita riqueza para esse nosso debate, né? Mas o engraçado, que eu acho que aqui é o ponto importante que amarra tudo, é que independente dos lugares, independente, né, se é empresa, se é advocacia privada, se é mercado financeiro, se é academia, o diagnóstico é muito parecido, né? Se é jovem, se é menos jovem, se é homem, mulher, o diagnóstico ele é muito parecido, né? Dessa importância de representatividade, essa importância de a gente continuar abrindo as portas, as portas atrás de quem vem, de a gente compreender e respeitar o espectro, o grande espectro de pessoas, né? A gente está falando aqui não só de LGBT, né, orientação, identidade, mas de uma forma muito mais ampla, né? E talvez tentar mudar um pouco esse ambiente
empresarial, da advocacia, para aceitar pessoas um pouco menos conformes com a estética padrão, vamos assim dizer. Lorena, obrigado também para ti, para Cissa, Renê, né, e Dora é maravilhosa sempre, obrigado. Por fazer esse evento, eu acho que a gente fica muito honrado em poder trazer um pouco, né, para a comunidade do IBRAC, da frente, uma pequena contribuição, né? O pessoal sempre fala, a diversidade LGBT tem que ser 365, né? Mas ela também tem que ser, durante o mês do orgulho, um momento da gente poder fazer uma reflexão mais profunda, né? Ele tem que acontecer, né? O pessoal fala assim, eu já vi muito assim, a gente não precisa fazer muita coisa no mês do orgulho porque tem que ser 365. Sim, precisa ser ao longo do ano todo, mas também a gente tem que utilizar esse mês para fazer uma reflexão mais profunda, para trazer à tona, para falar de parada, para falar de ambiente de trabalho, e essa é a função desse mês, e eu fico muito honrado e feliz em participar desse momento aqui, nesse evento conjunto. Obrigado para todo mundo. Lorena, não sei se quer falar alguma coisa também antes da gente fechar. Quero só agradecer também, agradecer todo mundo do IBRAC, agradecer todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, que decidiram começar a semana falando sobre isso, né? E pedir para que a gente siga sensibilizando, conscientizando, debatendo sobre isso, não só no nosso ambiente de trabalho, não só nas nossas pesquisas, mas também com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. A gente precisa falar sobre diversidade, a gente precisa falar sobre respeito. Acho que é isso que a gente precisa levar adiante, depois de tudo que a gente conversou aqui um pouquinho. E agradecer aos nossos painelistas, né? Guilherme, Marcos, Tomás, Maria Paula. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. E antes aqui do Renê fazer o fechamento, você usou a palavra-chave, né? Respeito. E eu estou muito feliz da gente ter feito esse debate hoje, e contar com pessoas diversas, com diversas carreiras, que foi o que a gente, pelo menos ao longo desses últimos quase 2 anos, né, Renê, desse mandato nosso, a gente quis trazer essa pauta da diversidade para dentro do IBRAC. E nós trouxemos depoimentos muito fortes, eu acho, muito. Como é que eu poderia dizer? Exemplificar de experiências de vida, né, diferentes. No ano passado, nós tivemos outras pessoas. Esse ano, ouvi de vocês também. Então, eu estou muito feliz. Da gente ter conseguido, né, Bruno, nosso Jackson, que poderia estar aqui, mas eu tenho certeza que ele está acompanhando. Cris, obrigada por sua pergunta. Eu sei que foi um tema que a gente conversou há uns dias atrás. Mas muito obrigada mesmo, gente. Estou muito feliz. E vamos para a próxima. Renê. Muito bem, vocês falaram tudo, não vou aqui repetir. Então, meus agradecimentos por vocês terem o IBRAC como um lugar seguro para compartilhar as experiências. E contem sempre conosco. No 365, Bruno, como você colocou, Lorena, aqui nós temos os ibraquianos aqui, né? Bruno, Marcos, mas obviamente quem não está aqui acostumado ou não está aqui sempre conosco, agradecimento especial. Lorena, Guilherme, Maria Paula e Tomás, até a próxima, e a quem ficou conosco até agora, boa noite. Até mais, gente.